É hora agora do quadro Saúde Animal. Olá, minha amiga Andressa. Boa tarde. Bom, tudo bem? Tudo bem, Gilson? Tudo tranquilo, Telespectador ótimo. da TV Mossoró. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estamos hoje... muita gente pegou carona no feriado comercial. Tem gente que não tem nada de comercial nem de comerciante, mas não aproveitou. Mas minha amiga Andressa está aqui, né? Ela que é colaboradora do nosso programa, né? Veio nessa segunda-feira e eu quero agradecer, viu, Andressa? Minha querida, antes de entrar no nosso tema, o tema de hoje é erliquiose. Como evitar? É o carrapato, a erliquiose, é? É a doença causada pelo carrapato. A doença causada pelo carrapato. Pronto, daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema. Mas antes, me permita, Andressa, uma telespectadora telefonou aqui para a emissora perguntando quantos anos uma cadela Rottweiler atinge a idade adulta. Olha, como se trata de um cão de grande porte, um cão de grande porte ele atinge a idade adulta em média de 10 a 12 meses. Já pode ser considerado, inclusive, a mudança da ração, né? Que as pessoas têm muita dúvida, quando eu devo mudar a ração de filhote para a ração de adulto. Então, se o seu animal é de grande porte, seu cão é de grande porte, 10 a 12 meses. Então tá aí, já ficou explicado. Vamos agora ao nosso tema, né? O tema erliquiose, como evitar. E aí? Nos fala aí como evitar essa doença do carrapato. A doença do carrapato, Gilson, é uma doença muito comum, infelizmente, entre os cães, porque não existe vacina. A única coisa que nós podemos fazer para que ela não aconteça é combater o próprio carrapato. Porque, na verdade, não é o carrapato quem causa. O carrapato ele transmite uma bactéria chamada Ehrlichia, que causa essa doença, todo esse estrago, que muitos animais, infelizmente, vão a óbito quando o proprietário percebe já é tarde demais e o animal morre, como nós vamos ver aqui hoje. São muitos os sintomas e que, em alguns casos, e na verdade em muitos casos, é fatal para o animal. Como é essa transmissão? Primeiro acontece por meio da picada do carrapato no cão, né? Então, lembrando que existe também uma outra doença chamada babesiose, que é transmitida também pelo carrapato para os bovinos e equinos. Então, os animais de grande porte, eles também podem adquirir essa doença. Vai ser a mesma Ehrlichia, só vai variar, vai ser um outro tipo de espécie. Mas isso só se o carrapato tiver acometido de Exatamente, um carrapato pode picar... um carrapato sadio... Sem doença? Não. Tem. E tem esse carrapato sadio, né? Levando assim para o popular, existe. Pois então, é. Por isso que não precisa nenhum animal estar totalmente infestado de carrapato. Basta ele ter um carrapato e esse carrapato está contaminado com essa bactéria. O carrapato pode picar, sugar o sangue de um animal doente, com isso se infectar da bactéria, né? Se contaminar com a bactéria e transmitir, sugando o sangue de outro cão. Então, ele vai transferir essa bactéria para esse outro animal por meio da corrente sanguínea, o que nós chamamos de hemoparasitose. Então, com isso, essa Ehrlichia, essa bactéria, ela fica circulando no sangue, na corrente sanguínea do cão, e vai parasitando as células do sangue, como os glóbulos vermelhos, que são as células de defesa do animal. Por isso que qualquer outra doença pode acometer esse animal, porque a imunidade dele cai. E a Ehrlichia também ataca principalmente as plaquetas, que são as células do sangue responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, o animal pode ter a qualquer momento uma hemorragia. O animal está tranquilo, está aparentemente bonzinho, e de repente o animal começa a ter um sangramento do nada, de uma razão assim inexplicável, uma causa inexplicável, a pessoa não sabe o que está acontecendo. Então, se o seu cão está com algum desses sintomas, preste atenção, nós vamos falar um pouco mais sobre esses sintomas, porque a doença tem várias fases, para você ficar ligado, observar e procurar o mais rápido o veterinário. E os sintomas, Andressa? Pois é, existem três fases da doença, Gilson. A aguda, a subclínica e a crônica. Na fase aguda é muito comum o cão apresentar picos de febre alta, entre mais ou menos 39 a 41,5 graus Celsius. Então, o animal tem muita febre em determinados horários do dia. Essa febre costuma ser também intermitente, tem alguns intervalos. Falta de apetite, o animal não quer comer, apatia, fraqueza e
o animal começa a ficar desanimado mesmo. Você percebe que o animal muda totalmente o comportamento. Né? Porque a doença vai causando a anemia Perda e de deixa apetite, o animal fraco. peso, vai ficando O magro. animal perde peso também porque não se alimenta, desidrata, né? E aí vem as complicações. Porque como baixa a imunidade, esse animal pode ter qualquer outro problema também. Como nós vamos ver no caso da fase da doença crônica. Mas antes de chegar à crônica, essa doença ela pode ser subclínica, que na maioria dos casos o animal não tem sintoma nenhum. Então é um passo, infelizmente, para que dê espaço para que essa doença se desenvolva e com isso o animal adquira até mesmo a fase crônica, que é a mais difícil de se tratar. Não é impossível, qualquer uma dessas fases o animal pode ser tratado, mas a fase crônica é a mais difícil delas. Porque, além de todos esses sintomas em que o animal apresenta, inclusive a anemia mais acentuada, o animal pode apresentar problemas respiratórios, né, e outros problemas de infecções generalizadas. Porque ele fica muito fraco, realmente ele fica muito abatido e essa anemia tira toda a força do animal. E com isso o animal pode morrer, porque ele também pode ter quadros de hemorragias muito severas. Algumas vezes começa pelo nariz, só aquelas gotinhas, mas de repente, de uma hora para outra, esse animal pode ter hemorragia e ser fatal. Precisando, inclusive, de transfusão sanguínea em alguns casos. E esse diagnóstico, como é que é feito ainda para saber a situação do animal? O animal tem que ser examinado por um veterinário, né? O veterinário vai fazer o exame clínico nesse animal, que é o exame a olho nu, mas é importante também que seja feita a coleta de sangue para hematologia e bioquímica, para avaliar principalmente as plaquetas, né, o hematócrito, que é a quantidade, inclusive a quantidade de sangue circulante deste animal, para saber se ele tem anemia ou não, e algumas bioquímicas, como por exemplo o TGO e TGP, que são enzimas produzidas pelo fígado, uma vez que a própria Ehrlichia também começa a atingir o fígado desses animais. Então, por meio desses exames complementares, nós conseguimos fechar o diagnóstico. Ô Andressa, e a questão do humano em contato com o animal que está cometido um problema desse? Olha, normalmente o carrapato que nós temos aqui na nossa região é o rifocéfalo sanguíneo. É a espécie mais comum. Na nossa região, poucos casos são diagnosticados e é pouco comum. É mais comum na região sul, como por exemplo o carrapato da espécie Anocenta ornitens, que é um carrapato mais comum lá. Inclusive há alguns anos foi uma epidemia dessa doença. Muitas pessoas se contaminaram com essa doença transmitida pelo carrapato, mas na nossa região ela não é comum, devido à espécie do carrapato. Porque não é todo carrapato que transmite esse tipo de Ehrlichia. Existe um carrapato específico para a espécie específica. Nós chamamos de espécie específico. Ok, minha amiga Andressa, mais alguma coisa que você queira acrescentar? E o tratamento, tema? né, A questão do tratamento, que é muito importante. Se esse animal não for tratado o mais rápido possível, ele pode morrer, vir a óbito. É feito à base de antibióticos. Uma parte do tratamento é injetável, outra parte é oral. Esse animal pode precisar também de transfusão sanguínea em alguns casos, quando o hematócrito dele dá muito baixo. Então, a recomendação é que seja feita a transfusão sanguínea. Sei. E a questão mais importante da prevenção, e aí? Pois é, a prevenção é o top, né? Além de ser mais barato, você pode preservar a vida do seu animal e pode também preservar o seu tempo, porque o tratamento da erliquiose ele demora muito, é pelo menos de 14 a 21 dias. Então, a prevenção é basicamente você controlar os carrapatos do seu animal e no meio ambiente. E um dia, Gilson, nós vamos tirar vai ser uma pauta só sobre como controlar o carrapato, porque não é uma missão fácil. Não é impossível, mas também não é fácil. Então a gente precisa de uma pauta completa só para falar sobre como o seu animal não se fechar de carrapato, como você prevenir o carrapato no meio ambiente. Muito interessante, seria bom que você trouxesse logo, já que a gente falou sobre isso hoje. Já pode ficar certo para o próximo quadro. Em cima do carrapato. Exatamente. Tá certo, olha, Andressa atende em domicílio, em emergência, 24 horas, né? Os telefones 8815-5153, 9978 1825, o Twitter é @AndressaSuênia e o blog andressasuenia.blogspot.com. Depois você vai até colocar, né, ou já está colocando já no blog não, né?
Breve vai colocar os quadros do nosso programa no Sim, blog. já estou me organizando para isso. Ah, ótimo. Então o pessoal vai poder, se não assistiu no dia, vai poder... Se não reprisar no dia seguinte, que eu sempre divulgo também Uhum. nos meios de comunicação, a reprise às 11 horas da manhã do dia seguinte. Né, 11 horas reprisa. Como amanhã é dia de sessão da Câmara, não tem reprise, né? Amanhã, você tem sessão amanhã. Quando não tem sessão, não tem não? Então tem reprise amanhã. Então. Andressa, muito obrigado, querida. E os filhotezinhos, já vendeu? Muitos filhotes. Filhotes de pincher, de poodle, de Yorkshire, de fila brasileiro, de boxer, tem raça para todos os gostos. Tá ótimo, então. Quem se interessar, vou repetir o telefone, 8815-5153. Andressa, muito obrigado.